Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Érica e hoje a gente vai fazer a correção das atividades propostas pela escola, tá? É aquela lista bem grande de exercícios de números inteiros, tudo bem? E antes da gente começar a falar sobre essa lista, a primeira atividade dela se referia sobre a introdução dos números inteiros, né? Então era uma pesquisa para ser feita sobre os números inteiros, né? Sobre as propriedades dos números inteiros e principalmente sobre as operações que podem ser realizadas com os números inteiros. Daí então, para não ficar muito extenso esse vídeo, o que eu fiz? Eu peguei um trecho muito interessante de um livro em que vocês podem consultar, ok? Qualquer dúvida sobre números inteiros, vocês podem consultar. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É um conteúdo com 18 páginas, mas onde tem texto explicativo, tem muitos exercícios, tá? Tanto para serem realizados, né, como prática daquilo que foi aprendido, quanto exercícios resolvidos, ok? E qualquer coisa, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem contatar a gente, né? A escola, o professor, a mim, ou enfim, qualquer pessoa da escola, por meio do WhatsApp da escola ou indo na escola, né? Ou ligando também para a escola, ok? Bom, então vamos lá. O primeiro exercício era sobre. Opa! O primeiro exercício era esse daqui, tá? Então, a gente tem um mapa onde a gente tinha que observar e responder algumas coisas, tá? A gente consegue perceber que nesse mapa a gente tem o quê? A gente tem as 3 Américas, né? A América do Norte, a América do Sul e a América Central, ok? A América do Norte é assim, amarelo, tá? Que tá acima do Equador, da linha do Equador, que é essa daqui, ó, onde tá o zero, tudo bem? Nós temos a América do Sul, que está em verde, pintadinha de verde, e a América Central, que é essa coisinha bem pequenininha aqui, pintada de rosa, tá? E aqui embaixo a gente tem o recorte, né, da onde a gente tirou essa parte grandona aqui, ok? Então, aqui tá o conjunto das 3 Américas, tudo bem? Mas o que é importante a gente olhar? Primeiro, aqui a gente tem o título, né? Então, a gente tem o título da imagem, tudo bem? Aqui a gente poderia até chamar de gráfico, tá? Um tipo de gráfico, tá? Aqui a gente tem a legenda, né? O que é a legenda? A legenda é quando eu consigo indexar, informar para o meu leitor o que significa cada cor. Então, aqui a cor amarela significa América do Norte, a rosa América Central e a verde América do Sul. Tudo bem? E a gente consegue perceber que tem aqui a rosa dos ventos, né? Que é norte, sul, leste, oeste. E nós temos aqui as temperaturas de algumas cidades, como Montevidéu, Fortaleza, Buenos Aires, Cusco, São José, Dallas, Montreal, Washington e Quebec. Tudo bem? Bom, então agora que a gente já analisou a nossa figura, nós vamos observar quais são as questões, tá? Então, a letra A pedia para a gente responder o seguinte: quais as cidades com temperaturas negativas? Então, quais as cidades que têm as temperaturas menores do que zero, abaixo de zero? Por quê? Se a gente trazer para a nossa realidade, o que acontece? As temperaturas negativas são aquelas que indicam mais frio, tudo bem? Então, quando ele pergunta quais as cidades com temperaturas negativas, esse exercício nada mais quer saber quais são as temperaturas que são mais frias, que estão abaixo de zero, tudo bem? Então, quais são as cidades que estão com a temperatura abaixo de zero? Bom, Dallas não pode ser porque a temperatura, por mais que seja fria, ainda não está abaixo de zero. Então, não está com sinal de negativo aqui na frente, certo? Então, nós temos Montreal, Quebec e Washington.
São José não pode ser, porque está acima, né? Aqui já está um pouquinho mais quentinho. Fortaleza, não podemos nem falar, né? Porque 25 graus não é frio. 7 graus Celsius aqui em Cusco, a gente poderia até dizer que é frio, mas não satisfaz o que o exercício está pedindo, tá? Buenos Aires, 20 graus, não está tão frio assim. E Montevidéu, 18 graus. Então, nossa resposta é Washington, Montreal e Quebec, ok? Bom, agora, quais as cidades com temperaturas positivas? A letra B. Bom, se nós tiramos todas as cidades que eram com temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero, o que sobra são as temperaturas positivas. Então, nós temos Dallas, São José, Fortaleza, Cusco, Montevidéu, Buenos Aires. Tudo bem? Bom, aí a gente começa a complicar um pouquinho, né? Porque a letra C, ela pede uma coisa bem interessante, que é entre as cidades de Cusco e Montreal, então Cusco está aqui embaixo, Montreal está aqui em cima, tá? Qual apresentou a menor temperatura? Então, entre Cusco e Montreal, o que o exercício quer? Aonde está mais frio, ok? Então, e ele quer saber o porquê, tá? Então, se a gente observar bem, é mais frio menos 17 graus Celsius ou 7 graus Celsius? Bom, menos 17 graus Celsius me indica que é uma temperatura extremamente fria. Então, eu não vou colocar um casaquinho qualquer, eu vou colocar um casaco mais pesado, tudo bem? Já uma temperatura de 7 graus Celsius, eu consigo colocar um casaco um pouquinho mais leve, né? Não vamos dizer que dá para ir à praia com 7 graus Celsius, mas é uma temperatura que a gente consegue ter uma quantidade de roupas menor, por assim dizer, tudo bem? Então, a gente já sabe que é Montreal, mas por que Montreal é a cidade que está com a menor temperatura? Justamente porque menos 17 é mais frio do que 7 graus, tudo bem? Percebam que a gente está colocando aqui nossos conhecimentos de mundo, né? Então, aqui, por exemplo, na cidade que a gente mora, em Itatiba, quando faz 16, 17 graus, para muitos aqui que já passaram por cidades onde 16, 17 graus é frio, 16, 17 graus, a pessoa vai colocar um casaquinho, mas para outras pessoas, essa pessoa vai precisar se agasalhar um pouco mais, tudo bem? Então, a gente está usando aqui um pouquinho o nosso conhecimento de mundo, tá? Bom, letra D. A temperatura registrada em Fortaleza foi quantos graus superior, então, quantos graus foi a mais do que a registrada em Washington? Então, se a gente pegar Washington, foi menos 5 graus Celsius. Fortaleza foi 25 graus. Bom, então vamos pensar o seguinte. Do menos 5 até chegar ao zero, que seria o nosso início, né? O nosso ponto de partida, eu já tenho que andar 5 casas, tudo bem? Do 0 até chegar ao 25, nós precisamos andar mais 25 casas. Então, para eu sair do menos 5 até chegar ao 25, como a gente já viu em algumas aulas, eu preciso andar 30 casas, perdão. Então, a resposta seria 30 graus Celsius, tá? Isso porque quando nós fazemos a diferença entre a temperatura de Fortaleza com a de Washington, nós percebemos que a distância entre elas é de 30 graus Celsius, ok? Bom, alguma cidade, letra E, alguma cidade da América Central ou América do Sul apresentou alguma temperatura negativa? Isso teria alguma explicação geográfica? Bom, a gente consegue perceber que São José deu 15 graus, certo? Cusco foi uma cidade que até um pouco mais fria, né? 7 graus comparado às outras da América do Sul, mas nenhuma delas apresentou temperatura negativa. Então, não, pois entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, o clima é mais quente. Então, geograficamente falando, entre o trópico de Câncer, que é esse daqui, e o de Capricórnio, que é aqui, essa é onde mais incide o Sol, tudo bem?
Tanto que até a gente tem algumas vegetações aqui bem específicas, né? A gente tem aqui a Amazônia, né? A gente tem a Mata Atlântica que está aqui, ó, nessa área aqui, tudo bem? Então, nós temos, além do clima, uma vegetação um pouco mais propícia para nos apresentar climas maiores, né? Com intensidades maiores, ok? Vamos para o exercício 2? Bom, o exercício 2 pediu o seguinte, que a gente reescrevesse todas essas frases da letra A à letra D, só que usando números positivos e negativos. Então, o que a gente vai entender aqui? Quando eu falar que está abaixo do nível do mar, que está abaixo de alguma coisa, que é menor, que se refere à profundidade, a gente vai considerar um número negativo, tudo bem? Por quê? A gente vai andar para baixo, certo? Ao mesmo tempo, se andar para baixo vai ser negativo, se eu for para cima vai ser positivo, certo? Lembrando que se eu não andar nem para cima nem para baixo, ficar no mesmo lugar, vai ser o nosso ponto zero. E como a gente já estudou em sala, zero não tem sinal. Ele é o isentão. Ele não se mete nem com o pessoal do positivo, nem com o pessoal do negativo. Ele é o ponto do meio, tá? Então, aí, nós temos a letra A, né? Para a gente reescrever que o Mar Morto, que está localizado no Oriente Médio, está a 400 metros abaixo. Então, a gente tem essa palavrinha aqui, ó. Abaixo do nível do mar. Então, a gente vai colocar menos 400 metros, tudo bem? O menos 400 metros vai me dizer que está 400 metros abaixo, certo? Tudo bem? Então, bom, aqui, o Monte Aconcagua, localizado na Cordilheira dos Andes, na Argentina, é o ponto mais alto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem alguma coisa que está falando positivo, de um número positivo, maior que zero, com 6.960 metros de altitude. Então, como é que a gente reescreveria essa frase? Ó, o Monte Aconcagua, localizado na Cordilheira dos Andes, na Argentina, é o ponto mais alto do continente americano, com mais 6.960 metros. Aqui faltou o de altitude. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos para a letra C? C. A fossa de Porto Rico, localizada no Oceano Atlântico, na região do Caribe, tá faltando alguma coisa aqui, só um momentinho. Bom, eu dei uma olhada aqui e se a gente perceber, a frase fica meio sem sentido, tá? Então, nós vamos acrescentar aqui a palavrinha tem, ok? E aqui na resposta também nós vamos colocar a palavrinha tem, ok? Foi um erro falho de digitação, certo? E aqui no final nós vamos colocar de profundidade. Bom, aqui a gente não precisa colocar o de profundidade, vou explicar o porquê. Bom, então, a fossa de Porto Rico, localizada no Oceano Atlântico, na região do Caribe, tem, agora faz mais sentido, né? Tem 8.648 metros de profundidade. Então, reescrevendo essa frase, fica: a fossa de Porto Rico, localizada no Oceano Atlântico, na região do Caribe, tem menos 848 metros, certo? Bom, La Paz, na Bolívia, está localizada a 3.636 metros acima do nível do mar e é uma das cidades com maior altitude do planeta. Então, reescrevendo essa frase, nós trocamos aqui, ó, isso tudo aqui, veja só, os números positivos e negativos nos ajudando, por isso daqui. Tudo bem? Bom, espero que não tenha tido dúvidas, ok? E peço desculpas pela falta da palavrinha tem aqui, tá? Vamos para o próximo? 3. Bom,
para cada situação, nós vamos escrever o saldo bancário ao final das operações. Então, saldo inicial, então significa que começou, tá? Então, começamos com R$ 589,40. Cheque debitado significa que eu tirei esse valor do cheque, tudo bem? Porque o que é o cheque? O cheque é uma forma de eu falar que eu vou pagar uma dívida e que você pode me cobrar essa dívida a partir de tal dia, tá? Hoje não é muito comum usar cheque, mas houve momentos na nossa história em que o cheque ele era muito utilizado, tá? Então, cheque debitado seria o descontar o cheque. Então, eu vou no banco, falo assim, ó, recebi esse cheque da pessoa X, de uma pessoa, e eu quero debitar esse cheque. Então, eu quero receber o dinheiro que está aqui descrito nesse cheque, tá? Então, cheque debitado é isso, de R$ 385,69 e depósito de R$ 185. Bom, se eu tirar 589 dos 589,40, os 385,69 e acrescentar os R$ 185, eu fico com R$ 388,71. Tudo bem? Bom, então, saldo inicial, então começo com 276,25, debito cheque de 195 e saco 120,35. Então, saque significa o quê? Retirar da conta, tá? Então, eu tenho esse valor, mas eu tirei, então o cheque debitado vai aparecer como um sinal de negativo, o valor do cheque debitado, e o valor do saque também, tudo bem? Porque eu estou retirando. E isso daqui me dá menos R$ 39,10. O que significa esse menos R$ 39,10? Significa que eu estou devendo ao banco R$ 39,10, ok? Letra C. Então, saldo inicial. Então, eu começo com R$ 897,09, retiro da minha conta R$ 670, certo? E debito o cheque, como a gente já viu desde a letra A, com valor de R$ 120,35. Bom, fazendo as devidas operações, então eu tiro os 670, então o movimento de sacar, o movimento de retirar da minha conta tem o sinal de negativo, tudo bem? Que eu estou perdendo esse dinheiro, então eu estou perdendo esse valor. E o cheque debitado também tem esse mesmo sentido, eu estou perdendo esse valor da minha conta. Isso daqui me resulta em R$ 106,74. Tudo bem? Próximo exercício, exercício 4. Bom, aqui no exercício 4 a gente está falando de variação de temperatura. E quando a gente fala de variação de temperatura, a gente vai fazer uma subtração intuitivamente, tá? É como se eu pensasse o seguinte: eu fui no mercado e o arroz estava R$ 12, tá? Só que depois, num outro dia, numa outra semana, eu fui no mesmo mercado e vi o mesmo arroz, mas por R$ 10. Então, qual foi a variação de valores, né? Qual foi a variação dessa mudança aí de valores? Então, eu vou verificar, vou fazer a diferença entre o primeiro valor com o último valor, tá? Aqui, a gente vai entender que o primeiro valor vai ser a temperatura máxima, tá? E a temperatura mínima vai ser o último valor, tudo bem? Então, vamos lá. Ele fala que a maior variação de temperatura registrada no período de um dia ocorreu em Browning, Montana, nos Estados Unidos, entre os dias 23 e 24 de janeiro de 1916, quando a temperatura mínima foi de menos 49 Fahrenheit. Esse F significa Fahrenheit. E isso por quê? Porque existe
um modelo de medição de temperatura que é utilizado por boa parte do mundo, que é o grau Celsius. Porém, existiu uma convenção onde vários países determinaram se iam aceitar isso ou não, assim como as unidades de medida, as unidades de peso, e os Estados Unidos foi um dos países que rejeitou, falou, não, eu vou criar aqui a minha própria unidade de medida, tá? Então, nos Estados Unidos, quando a gente fala de temperatura, a gente vai falar de Fahrenheit, tudo bem? Já aqui no Brasil, que foi um dos países que aceitou essa mudança, aceitou essa forma nova de fazer peso, medida, temperatura, ele aceitou os Celsius, tudo bem? Então, aqui a gente mede a nossa temperatura em Celsius. Aí vocês vão olhar e vão falar, nossa, professora, mas menos 49 graus Fahrenheit, isso não é muito frio? Bom, existe uma conta, né, e até calculadoras que fazem a transferência, fazem a comparação do que seria esse menos 49 graus Fahrenheit em graus Celsius, ok? A título de curiosidade, menos 49 graus Fahrenheit significa aqui pra gente menos 45 graus Celsius, ok? E 7 graus Fahrenheit significa menos 13 graus e alguma coisinha graus Celsius, tá? Então, um é muito frio, o outro é muito, 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 muito frio, ok? Bom, então, quando a temperatura mínima foi menos 49 graus Fahrenheit e a máxima 7 graus Fahrenheit. Então, ele pede para calcular a variação de temperatura ocorrida em Montana nesse dia em Fahrenheit. Tudo bem? Fahrenheit se escreve assim, tá? Mas a abreviação dele é o grau, o símbolo do grau e o F, ok? Então, aqui a gente vai fazer a diferença entre a temperatura máxima, que é o 7, a diferença, que é o sinal de menos pra gente, tudo bem? E o menos 49. E aqui a gente vai lembrar o seguinte, o que esse menos vai fazer com esse menos que está aqui? Ele vai pedir o oposto. Então, ele vai bater aqui na porta, aqui no parênteses, e vai falar assim, meu querido, eu quero o oposto de menos 49. Então, eu quero quem tem o sinal contrário ao menos 49. E quem tem o sinal contrário de menos 49 é o mais 49. Então, 7 mais 49, 56, tá? É importante ressaltar o seguinte, que quando a gente fala de variação de temperatura, ela não necessariamente precisa ser positiva, precisa dar um número positivo, mas o ideal é que dê um número positivo. Por quê? Quando eu falo de variação de temperatura, eu falo da distância entre esses dois números, certo? Então, por isso que a gente geralmente chega num valor positivo, tá? Então, a resposta seria, a variação de temperatura ocorrida em Montana nesse dia, em Fahrenheit, foi de 56 graus Fahrenheit, certo? Bom, exercício 5. Então, a gente tem aqui um extrato bancário, tá? Bom, a gente precisa ver o seguinte, tá? Aqui, quando a gente tem o extrato bancário, a gente tem a descrição, né, o histórico, a data de quando foi feito esse extrato, então quando eu pedi o extrato, o horário, certo? E aqui o saldo, o que aconteceu, tá? Então, o saldo anterior da nossa cliente aqui, que é a Daniele Ferreira, foi de menos R$30,50. Então, ela ficou devendo R$30,50, tá? Então, letra A. Qual era o saldo da conta de Daniele, né, professora? Daniele? Ao final do dia 4 de setembro. Então, ao final do dia 4 de setembro, ela teve um saldo de menos R$30,50. Em qual dia indicado no extrato o saldo estava negativo? Então, no dia 22/7. Qual foi o maior crédito apresentado no extrato? Então, quando ele fala crédito, são coisas boas, coisas que ela ganhou. E o maior débito, então, coisas que ela perdeu, são dívidas.
Então, se a gente observar aqui, o maior número positivo que aparece aqui é o 560. Então, o que ela ganhou mais foi com esse depósito do cheque, que foi de 560, tá? Quando eu falo aqui do depósito de cheque, significa o quê? Que eu estava com o cheque em mãos e pedi para colocarem na minha conta aquele valor do cheque, tá? É diferente do débito de cheque, porque quando eu falo do débito de cheque, eu vou tirar da conta, tudo bem? Que também é conhecido como cheque compensado, tá? Então, o maior ganho da Daniele é de R$ 560. Ao mesmo tempo, a maior perda dela foi de quanto? De R$ 182. Aqui, ó, o cheque que foi compensado, certo? No dia 19 de agosto, tá? Bom, letra D. Sabendo que um cheque no valor de R$ 230 foi compensado, então esse valor foi tirado da conta dela no dia 16 de setembro, o saldo da conta ficou positivo ou negativo? Bom, se ela tinha na conta R$ 143,11 e eu tive que tirar 230, ela possivelmente ficou com uma dívida. Por quê? O valor que eu compensei, o valor da minha dívida é maior, então 230 é maior que o 143, tudo bem? Agora, quão maior ele é? Então, quanto falta do 143 para chegar até o 230, né? Então, faltam 86, cerca de 86, mais especificamente 86 e 89, tá? Porque a gente não está falando exatamente do 143, a gente está falando do 143,11 centavos. Então, o saldo dela ficou negativo em R$ 86,89. Então, ela ainda ficou devendo ao banco, certo? Próximo exercício. Esse exercício falava sobre o sucessor e o antecessor de cada número. Quando eu falo de sucessor, eu acrescento um número. Então, eu acrescento mais um, tá? Então, o sucessor seria o quê? O bendito do mais um. Então, eu vou acrescentar uma unidade. E o antecessor, eu vou tirar uma unidade. Tudo bem? Bom, aqui nós temos todos os antecessores e todos os sucessores. Veja que o antecessor de menos 13 é o menos 14, porque quando eu tiro 13 do menos 13, então quando eu tenho uma dívida de R$13 e ainda tenho mais uma dívida de R$1, eu fico com uma dívida de R$14. Ao mesmo tempo, se eu pago essa dívida com R$1, então os R$13 que eu estou devendo, eu pago com R$1, eu fico com uma dívida de R$12. Muito bem. Então, o que a gente vai entender? Que sucessor, eu vou ganhar um ponto. E antecessor, eu vou perder um ponto, tá? Então, aqui, na letra B, por exemplo. Na letra B, eu estou devendo 8, ok? Então, o antecessor seria o quê? Perder um ponto. Então, já tenho perdido 8. Perder mais um ponto significa perder 9. Ao mesmo tempo, quando eu falo do sucessor, eu estou ganhando um ponto. Então, estou acrescentando 1, então fico devendo 7, ok? O antecessor de 128 é o 127 e o sucessor é o 129. O antecessor, então quem vem antes, então dever 1. Então, se eu já estou devendo 1, vou dever mais 1, então estou devendo 2, certo? Aqui. Então, estou devendo 2. Ao mesmo tempo, se eu pagar minha dívida de R$1, eu fico com 0, tá? Então, antecessor de 99, 98, sucessor de 99, 100. Antecessor de menos 21, o antecessor de menos 20 é o menos 21, já o sucessor é o menos 19. O antecessor do 1, então se eu tenho R$1 no meu bolso e eu vou pagar alguma coisa de R$1, é 0. Ao mesmo tempo, se eu ganhar mais R$1, eu fico com 2. E o antecessor de 200 é o 199 e o sucessor
201. Bom, número 2. Escreva com suas palavras o que significa o módulo de um número, dando exemplos. Então, o que é o módulo de um número? O módulo ou o valor absoluto de um número, ele corresponde, então ele é a distância que esse número está da origem da reta numérica, ou seja, o zero. Então, é a distância dele até o zero. Assim, o módulo de menos 8 é a distância do menos 8 até o zero. Essa distância será de 8 unidades, pois, ao partirmos do zero, é preciso caminhar 8 unidades para a esquerda. Então, caminhar entre aspas, tudo bem? Para chegar ao menos 8, correto? Bom, quem tiver dúvida sobre módulo de um número ou qualquer um desses exercícios que foram passados até agora, pode vir aqui embaixo na descrição do vídeo e confirmar suas dúvidas, né? Tirar suas dúvidas, sanar as dúvidas a partir de um livro-texto que eu deixei um trecho, tá? Que fala sobre números inteiros, tudo bem? Bom, o número 3, ele pede para a gente escrever em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E aqui, como a gente está falando de números negativos e positivos, antes da gente chegar até o zero, a gente vai considerar a maior dívida até chegar ao zero. Então, da maior a menor dívida até chegar ao zero. E depois do zero, a gente vai considerar o menor para o maior normalmente. Então, até chegar ao zero, então do zero até aqui, a gente vai considerar as dívidas que vão da maior dívida para a menor dívida, tudo bem? Do que está mais longe do zero para o que está mais perto. E do zero à frente, a gente vai fazer normalmente como a gente faria a ordem crescente, do menor para o maior, tá bom? Então, aqui, a maior dívida é o menos 56. Então, dever 56, certo? Depois eu fico devendo 15, devendo 12, até chegar no zero. Do zero, aí eu vou caminhando para o 13, 18, 23, 98. Na letra B, eu tenho uma dívida de R$8, que é a minha maior. Depois, maior dívida. Depois, eu tenho uma dívida de 5, uma dívida de 3, uma dívida de 2, aí eu vou para o zero. Então, não tenho dívida nenhuma. Então, agora eu vou pensar nos ganhos. Então, ganhei 3, ganhei 4 e ganhei 9, tá? Lembrando que quando a gente fala de número positivo, ele não precisa necessariamente ter sinal de positivo. Então, ele não precisa ter o mais na frente. Porém, quando a gente está falando de negativo, a gente precisa colocar o sinal de menos, tá? Bom, vamos para o próximo exercício. Qual o menor número inteiro de 2 algarismos? Então, o menor número inteiro de 2 algarismos é o número 10, tá? E qual o maior número inteiro negativo imediatamente menor que menos 597? É o menos 598, tudo bem? Aqui, o menor número inteiro de 2 algarismos, eu coloquei como número 10, porque a gente está pensando nos números positivos, ok? Isso. Vamos para cá, para o número 5. Efetue. Então, o que é efetuar os cálculos? Resolver as contas, tá? Então, a gente tem aqui 6 contas, tudo bem? Então, a gente vai entender literalmente como são contas de adição, e como eu sei identificar isso? Porque tem um mais aqui, certo? Eu vou literalmente agregar os dois valores, então vou juntar os dois valores. Lembrando que um valor positivo com um valor positivo, né? Então, eu tenho R$16 e ganho 31, eu consigo verificar que eu ganhei no total 47. Porém, se eu já estou devendo 12, então o número que tiver com sinal negativo vai ser para a gente uma dívida. Se eu estou devendo 12 e ganhei 21, eu preciso pagar essa dívida. Então, eu fico com 9, tá? Aqui eu tenho R$21, mas eu perdi R$15. Então, eu tenho 6. Aqui eu perdi R$19 e também perdi 11. Veja que o i também é o quê? É justamente o sinal de mais. Então, eu vou juntar essas duas dívidas e vou ficar com o sinal de R$30 negativos. Tudo bem?
Bom, letra E. Eu vou ficar... Já tenho uma dívida de R$36, mas eu consegui só pagar 25. Então, eu vou ficar devendo 11. E na letra F, ganhei 9, mas perdi 28. Então, fiquei com 19, certo? Aqui, número 1. Aqui a gente já está falando de expressões numéricas, de termos numéricos, tá? Então, expressa em termos numéricos e calcule. O que é expressar em termos numéricos? Horas, eu vou reescrever a afirmação que ele está me dando, tudo bem? De forma que eu escreva isso com números, apenas usando os números e as operações. Então, o triplo de menos 16. O triplo significa 3. Então, 3 vezes quem? O menos 16. E 3 vezes menos 16 eu estou devendo R$16, depois fiquei devendo mais 16, depois fiquei devendo mais 16. Então, eu continuei devendo, mas eu continuei devendo quanto? 48, tá? Então, o dobro de menos 35. O dobro de menos 35 é o quê? Pegar o menos 35 duas vezes. Então, eu peguei uma dívida de R$35 duas vezes. Então, 2 vezes menos 35. Duas dívidas de 35. Fico devendo R$70. A metade de 24. Então, eu vou pegar o 24 e vou dividir a metade. Vou dividir em 2. Então, peguei o 24, dividi em 2, tá? Eu já estou colocando os resultados aqui porque não é apenas expressar em termos numéricos. Então, eu não posso só apenas escrever o que significam cada uma dessas frases com números, mas sim calcular, então resolver esses significados, tá bom? Então, aqui, letra D, a quinta parte de 45. Isso significa o quê? Que eu vou pegar o 45, vou repartir para 5 pessoas, certo? E vou pegar apenas uma. Então, a quinta parte significa pegar uma das 5 partes que foram divididas, tudo bem? Então, 45 dividido por 5 dá 9. 9 é o que eu vou conseguir pegar, tá? O sextuplo de menos de 17. Então, o sextuplo. Então, 6 vezes menos 17. Então, é igual a menos 17, mais menos 17, menos 17. Então, eu estou devendo 17 6 vezes. Então, eu estou devendo 102. Tudo bem? E aqui, a centésima parte de 350.800. Então, eu vou pegar esse número, 350.800, e dividir por 100, porque eu quero a centésima parte. Então, eu vou pegar uma das 100 partes desse número. E isso daqui me dá 3.508. Vamos para o próximo? O próximo pede para a gente verificar se o resultado dos cálculos, então, o resultado, o final, tá? É positivo ou negativo. Então, eu não preciso dizer qual é o número que dá, mas sim se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Se isso é positivo, sinal de mais, ou negativo, sinal de menos. E a gente vai lembrar daquela regrinha, que 2 sinais iguais sempre dá mais, 2 sinais diferentes dá menos. Então, aqui, por que a letra A é positivo? Porque esse sinal com esse sinal, os dois são diferentes, aqui vai ficar negativo. Quando eu multiplicar por esse sinal, vai ficar o quê? Negativo com negativo fica positivo, certo? Então, aqui, tenho 3 sinais, 2 deles são iguais e um é diferente, aqui vai ficar negativo. Aqui vai ficar positivo, porque nós temos pares de sinais iguais. Aqui vai ficar negativo, porque um número tem sinal negativo. Aqui também vai ficar negativo, porque nós temos quantidade de números ímpares com sinal negativo. E aqui vai ficar positivo, porque nós temos quantidade de números com sinais pares. Então, nós temos 2 números com sinais positivos e 4 números com sinais negativos, ok? 3. Então, o 3, ele quer que a gente
resolva essa situação problema, tá? Então, é o quê? Então, após realizar um depósito, o saldo bancário atual de Everton ficou R$ 32,00 negativo, ou seja, menos R$ 32,00. Sabendo que antes de realizar o depósito, o saldo era 7 vezes o atual, então era 7 vezes maior do que o que eu tinha. Então, qual era o saldo bancário de Everton antes de realizar o depósito? Se era 7 vezes o atual é menos 32. Então, 7 vezes menos 32. Então, eu multiplico 7 pelo 32, mas mantenho o sinal de menos, porque o sinal dos dois números são diferentes, tá? Então, 7 vezes 32, 224, porém, com sinal de menos, porque o sinal dos dois números que eu estou multiplicando aqui são sinais diferentes. Então, o saldo bancário de Everton antes de realizar o depósito era de menos R$ 224,00. Quantos reais Everton depositou? Então, ó, veja, ele estava devendo 32. Eu vou tirar essa dívida de 32 a dívida de 224. Então, é como se eu quisesse saber a distância entre o menos 32 até o menos 224. Tudo bem? Então, aqui, o menos 224 ficou positivo, por quê? Esse sinal de menos aqui bateu na porta aqui, bateu aqui no parênteses e falou assim, ó, me dá um número que tem o sinal contrário, então, o sinal diferente do menos, certo? Então, sinal de positivo do 224. Então, ficamos com mais 224. Então, menos 32 mais 224. Então, devo 32, pago 224, fico com 192 para mim. Tudo bem? Então, Everton depositou R$ 192,00. Letra C. Que quantia ele deve ainda? Deve depositar para ficar com saldo zero. Então, Everton precisa depositar ainda R$ 32,00. Por quê? Porque o saldo dele não era menos 32. Para o saldo dele ficar zerado, para ele ficar com saldo zero, ele precisa compensar esses 32, essa dívida de 32. E para compensar essa dívida de 32, ele precisa depositar R$ 32,00. Bom, então, número 4. Escreva uma expressão numérica para cada item. Então, eu vou escrever com números o que cada item está falando. Em seguida, resolva a expressão que você escreveu. Então, depois que eu fizer a expressão, eu vou resolver, tá? Então, aqui, multiplique menos 9 por menos 7. Então, estamos multiplicando menos 9 por menos 7. Ao resultado, então, quando eu obtiver esse resultado, por isso que está aqui o parênteses, adicione, então, mais o produto, então, uma multiplicação de menos 4 por menos 7. Então, menos 4 vezes menos 7. Então, quando eu resolver isso daqui, eu vou acrescentar isso daqui. Então, isso daqui dá 63, positivo, porque os sinais são iguais, mais. Então, eu vou juntar. Esses dois aqui têm sinais iguais também. Então, eu vou ficar com um resultado positivo. Então, 63 mais 28, 91. Letra B. Adicione menos 8 ao produto de 5 por menos 6. Então, adicione menos 8 ao produto de 5 por menos 6. Ao resultado, então, no final, que eu fizer todas essas duas operações, perdão, subtraia menos 12. Então, subtraia menos 12. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui como é que ficamos. Bom, pessoal, dei uma corrigida aqui, tá? Como ele fala subtraia menos 12, então eu vou subtrair o número menos 12, ok? Então, aqui eu fico com menos 8, menos 30, porque 5 vezes menos 6 é como se eu multiplicasse uma dívida de menos 6, tá? Uma dívida de R$6. E ficou mais 12 por causa daquela regrinha, né? Esse menos pede para esse menos aqui o oposto. Então, vou ter um número positivo.
Fico devendo 38, né? Se eu juntar essas duas dívidas aqui. Porém, pago 12. Então, eu fico devendo ainda 26, tá? Letra C. Multiplique menos 11 por menos 4, tá aqui, certo? Ao resultado, então, ao final, subtraia, então, vamos subtrair o produto, então, a multiplicação de 3 por menos 5. Esse número aqui vai dar negativo, menos 15, tá? Quando eu subtrair desse resultado aqui, que vai dar 44, porque os dois números têm o mesmo sinal, certo? Quando eu subtrair esse menos 15 do 44, eu vou acabar tendo um número positivo, certo? E aí eu vou ficar com 44 mais 15, vai dar 59, ok? Bom, aí a gente já vai para as questões de alternativa, tá? A número 1 aqui, a alternativa é a letra B, justamente porque quando a gente vai fazendo essa sequência, a gente percebe que aqui vai ficar menos 6, aqui vai ficar 12, menos 18, mais 24. Então, eu sempre estou mudando os sinais de positivo para negativo, de positivo para negativo, tá? A diferença entre esses dois é justamente a mesma para cada um dos números, tudo bem? Se eu juntar esses três números, eu vou ter menos 12, tá? Por quê? Fico devendo 24, tudo bem? Menos 18, menos 6 dá menos 24, só que eu pago 12, fico com menos 12, tá? Só que se eu juntar aqui sempre os dois números, eu fico com 6, tá? E aí, quantas vezes esse 6 precisa repetir para a gente obter o 180? Bom, é só pegar o 180 e dividir por 6. Isso vai dar 30. Então, significa que o 6, que é a soma desses dois valores, vai dar 30. Então, ele vai se repetir, o 6 vai se repetir 30 vezes. Se o 6 vai se repetir 30 vezes, significa que esse 6, ele representa um par de números, certo? Se esse par sempre vai se repetir 30 vezes, na verdade, nós teremos 60 números. Por quê? Quando eu tenho a soma 6, eu tenho dois números, certo? Então, se eu tenho 30 vezes o 6, eu tenho 30 vezes pares de dois números. E 30 vezes 2 dá 60, ok? Bom, e aqui a resposta seria a letra E por alguns motivos. Primeiro que o fato de que o ritmo de destruição é um campo de futebol a cada 8 segundos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos segundos tem em um ano, então tem 32 milhões de segundos, certo? E vou multiplicar esse 20 mil por 1/100º de quilômetro quadrado. Então, 1 sobre 100 de quilômetro quadrado. E isso vai me dar 40 mil quilômetros quadrados. E, principalmente, por ser uma questão do Enem, ele não quer só o resultado, ele quer também a explicação, tá? Veja que tem até duas alternativas iguais, mas por que essa é a alternativa certa? Porque o autor, ele chama a atenção para um fato relativamente grave, realmente grave, porque o autor da notícia exagerou na comparação, justamente por causa da questão do campo de futebol a cada 8 segundos, tá? Tudo bem? Bom, é isso. Eu gostaria que vocês ficassem com essa frase. A persistência nos estudos realiza o impossível, ok? Que vocês tenham um bom dia, um bom momento, né? E que vocês pensem nisso, tá? A gente não está junto por motivos de segurança, questão da necessidade, né? Porém, a gente precisa persistir nos estudos, mesmo assim, ok? Então, não percam essa persistência, não percam essa vontade, certo?
Fiquem bem!